Pessoal, na continuidade das discussões do texto do David Wallace, ele então vai falar sobre a questão da prática da lagosta, né? Como eu até falei no vídeo anterior, a lagosta, né? Caso alguém não sabia ainda, mas ela é cozida viva. E ele até compara, assim, com alguns outros métodos, né? Que nós, infelizmente, sabemos que são comuns na indústria alimentícia animal. Não sei se vocês sabiam como é que as coisas mais ou menos funcionam, né? Mas então, por exemplo, em criadouros de galinhas, né? Quando tem aquelas granjas muito grandes, muito fechadas, eles quebram ou tiram o bico das galinhas para que elas não se biquem, ou então eles tiram o chifre do boi. Isso tudo ele traz no texto, né? Arrancam caudas de porcos, ou mesmo, a gente sabe, tem todo o processo de crescimento do frango altamente artificializado. Eles injetam hormônio no frango para que o frango ele cresça muito mais rápido e consequentemente, tenha uma escala de produtividade maior, ou aquela própria questão relacionada ao gado de confinamento, né? O que é o gado de confinamento, tá, gente? Eles pegam o animal e conforme ele cresce, eles deixam ele o mais parado possível, em pequenas baias, né? Em pequenas celas, porque o gado, quando criado solto, ele cria cada vez mais músculos e, consequentemente, a carne depois ela vai ficar mais dura. Enfim, né? Tem um monte, né, gente? Se vocês forem procurar na internet sobre crueldade animal, vocês vão achar um monte de coisa, eu não vou ficar falando aqui. E acredito que a maioria de vocês já tenha visto algum tipo de vídeo, alguém já mandou até uns vídeos meio sensacionalistas, assim, que o título assim, depois de ver isso, você não vai mais comer carne e tal. E essa questão da crueldade, ela tá muito ligada, né? E aqui acho que nós podemos puxar já um primeiro desdobramento, a questão da cultura de consumo. Era uma discussão que nós não víamos, que nós não estávamos vivos, né? Nem mesmo eu, que sou um pouco mais velho, mas que não se fazia há 50, 60 anos atrás. Até porque todo o processo de criação ele era um tanto quanto diferente. Hoje, principalmente quando nós pensamos nessa questão, por exemplo, da economia brasileira, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de gado bovino do mundo, nós somos um dos maiores exportadores de carne de frango, né? Então envolve uma série de práticas e uma série de questões aliado a isso. Mas há 50, 60 anos atrás, muito do consumo de carne, por exemplo, era feito pelo pequeno produtor, pelo produtor local, ou mesmo aquela pessoa que, né, na fazenda criava 10, 20 cabeças de gado. Esse quesito da questão da crueldade animal, eu não vou dizer que é recente, mas é algo que tem se intensificado cada vez mais com o passar do tempo. Mas antes mesmo de lançar essa perspectiva sobre a ideia do consumo, né? E claro que isso está alinhado a uma perspectiva capitalista de produção, de venda e aquilo tudo, eu acho que é interessante a gente sobressair, a gente destacar aqui a pergunta essencial que ele vai fazer no texto, né? Vamos dizer assim, se a gente dividir o texto em 4, é no primeiro quarto do texto que ele faz essa pergunta, né? Se é certo ferver uma criatura viva e senciente, ou seja, consciente, né? E depois ele vai falar um pouco sobre essa questão da consciência da lagosta, para o nosso mero prazer degustativo. Então a questão maior aqui é essa, veja, porque quando ele critica essas questões da crueldade animal, quando ele vai desenvolver muito ao longo do texto sobre isso tudo, ele não está falando sobre uma questão de sobrevivência. Existe uma questão, eu acho que dá pra gente separar aqui, e vejam, não tô falando necessariamente da minha perspectiva, até porque eu como carne, eu consumo carne, né? Não tô de forma alguma aqui querendo ser hipócrita, mas ele não entra na questão da discussão da sobrevivência, né? Uma coisa é uma pessoa, às vezes, ter que pegar um animal, matar, porque precisa sobreviver. Quando a gente pensa numa pequena propriedade rural, por exemplo, uma pessoa que cria galinhas, né, e utiliza-se daquilo pro seu sustento, pro sustento da sua família, eu acho que são outras coisas, né? Ele nem chega, acho que ele nem chega a arranhar essa discussão. Agora, ele tá falando, e aí essa pergunta, ela é muito específica, porque ele usa exatamente essas palavras. Ele usa o nosso mero prazer gustativo. E aí, muito inteligentemente, inclusive, o David Wallace, ele mesmo questiona sobre essa pergunta que ele fez, né? Ele vai dizer assim, olha, peraí, isso é só um sentimentalismo? Será? Isso é um raciocínio politicamente correto? Ele vai dizer, olha, qual é o sentido de certo nisso tudo? Né? Será que nós realmente podemos... Vejam só, novamente, ele nem questiona o fato de nós nos alimentarmos de animais, mas em encontrar prazer nisso. Especialmente nesse processo que ele chama das abundâncias, né? Que nem ali o caso do Festival da Lagosta do Maine. São 12 toneladas de lagosta. E óbvio, a gente tem que ter uma noção disso, que, por exemplo, nesses festivais, nesse tipo de coisa, há muito desperdício de comida também. Quando nós pegamos grandes restaurantes, fast foods, né? Acredito que todos vocês também já tenham visto reportagens, por exemplo, de restaurantes que sobra comida, eles têm que jogar fora. Inclusive no Brasil não é permitido que os restaurantes
restaurantes doem essas comidas, daí por questões relacionadas à vigilância sanitária e assim por diante, e é um outro debate, né? Mas também gera muito desperdício. Se a gente tem essa realidade do pequeno produtor que produz lá a sua carne, né, e consome ele mesmo, a gente tem uma outra relação também, porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas elas aproveitam tudo que é possível do animal, né? Vai de tudo, assim. Eu tenho família que tinha sítio e aquela coisa toda, quando matava um porco, por exemplo, até as entranhas do bicho, eu não quero causar nojo nem nada a alguém aqui, e acredito que isso que eu tô falando também seja comum para alguns de vocês, mas para outras pessoas não. Se aproveitava até lá as tripas do porco para você fazer a morcilha, para fazer o salame, enfim, né? Nesse contexto da criação, da pequena criação, se aproveita virtualmente tudo, né? Então existe ali um uso social. A grande questão da discussão do David Wallace vai exatamente para essa noção do espetáculo, da cultura do exagero, né? Da sociedade de consumo, da planificação e da massificação do consumo, né? Isso é importante a gente colocar aqui, né? Aí ele chega até a dizer que o próprio Festival do Maine teve alguns anos que foi alvo de ações do PETA, né? O PETA é uma organização, é como o Greenpeace, assim, pra vocês entenderem, é uma ONG, né? Mas que significa, assim, pessoas pelo tratamento ético em relação aos animais, né? É uma ONG de alcance internacional, inclusive o PETA, quando vocês pegam, às vezes, rótulos de shampoo, por exemplo, tem lá PETA Approved, né? Aprovado pelo PETA. Acho que hoje até mudou um pouco a nomenclatura, mas é uma grande ONG que tem essa questão da fiscalização, do controle e da denúncia de maus tratos aos animais. Então, o PETA, por alguns anos, esteve no Festival do Maine, entregando folhetos, fazendo campanha. Ele até relata ali um incidente, né? Que uma vez teve uma mulher que ficou nua e se pintou de lagosta, ou se vestiu de lagosta, alguma coisa assim. Porque geralmente daí são essas as ações que esses grupos tomam, né? Essas ações meio que midiáticas também e espetaculosas, tá? E novamente, também não falo isso aqui com juízo de valores, né? Mas ele falou que até teve essas ações e tal. Então o Festival do Maine também não passa incógnito, vamos dizer assim, né? Não é algo completamente esquecido. No Brasil nós não temos a PETA tão forte assim, embora hajam, né, questões parecidas. Vocês já viram também às vezes de pessoas que vão lá, até o pessoal ria muito dela, né? Uma época a Luísa Mel, né, ia salvar os cãezinhos, aquela coisa toda. Eu acho que a Luísa Mel não deixa de ser afiliada ou representante da PETA no Brasil também, ou de outro órgão parecido. Mas aí ele fala assim que a defesa desse festival do Maine era o quê? A principal defesa deles era que a lagosta não sentia dor. Então você não tinha problemas em cozinhar a lagosta viva. E até tem toda uma discussão biológica ali no texto também, que daí eu não vou entrar muito nisso para não falar bobagem, né? Mas ele falava assim, olha, né? Esses animais, eles não têm lá o córtex cerebral, né? Como não tem o córtex cerebral, não é capaz de sentir dor. Mas aí o próprio David Wallace, ele fala o seguinte, olha, mas a questão da dor não está no córtex, né? Inclusive depois ele fala, um pouco, eu estou indo mais para frente no texto e voltando um pouco, mas ele fala que já se estudou, já se sabe, por exemplo, que às vezes lagostas mudam de lugares no oceano, grupos de lagostas, quando tem uma alteração na temperatura de 1 a 2 graus, por exemplo, né? As lagostas elas mudam de lugar, elas sentem. Então ele faz toda uma descrição biológica, né, sobre isso. Ele fala assim que, olha, as lagostas elas têm um alto sentimento, né? Elas têm sentimento não é a palavra, desculpem, mas uma alta percepção dessas mudanças, porque ela tem toda uma estrutura tátil, né? Tanto em seu casco como em seu dorso também, que é um pouco mais sensível, aquela coisa toda. Mas então também ele vai sobre qual discussão? Ele vai falar, olha, a questão do córtex cerebral não é só detectar a dor. A questão do córtex cerebral, ela tá ligada à noção de angústia. Então aqui nós já começamos com algumas discussões também interessantes, né? Qual que é a diferença entre dor e angústia? Porque a dor física, vamos lá, vamos supor que você vai fazer um exame de sangue. Você vai lá, né, picar o braço e tirar um pouco de sangue para fazer um exame, ou vai doar sangue. Sendo assim, bem racional, né? Nós sabemos que é uma picada, correto? Mas não tem gente que tem pavor daquilo. A pessoa tem que fazer um exame no dia seguinte, ela já começa a passar mal 3 dias antes, ela fica ruim, porque vejam, ela está angustiada com aquilo. Ou mesmo, vou utilizar aqui também um outro exemplo, um pouco mais pesado, mas bastante relevante também para isso, é a própria questão da tortura. Né? A tortura, gente, quando nós temos as discussões sobre a prática de tortura ao longo da história, não sei se vocês já pararam para pensar dessa forma, mas a tortura ela não deixa de ser um planejamento científico.
tá? Existe ciência na tortura, né? Porque quando alguém vai torturar uma pessoa, e pelo amor de Deus, né, gente, isso é totalmente reprovável, óbvio, né? Não tô de forma alguma aqui dizendo que seja bom, pelo amor de Deus. Mas a questão da tortura é a seguinte, é causar o máximo de dor com o mínimo de dano. Essa é a noção de tortura, né? São ferimentos que infligem muita dor física, mas causam o mínimo de dano, porque na tortura não pode haver a morte. Afinal de contas, a pessoa que está torturando quer informações, que tem um efeito prático ali, a prática da tortura, né? E a questão principal relacionada à tortura, até chamam muito também de tortura psicológica, é essa noção, porque quando a pessoa está sendo ferida, o que ela está imaginando? O quanto que aquilo realmente está machucando ela. Se vai deixar sequelas, se ela vai morrer, se ela vai conseguir se recuperar daquilo, né? Isso a gente tem a partir do relato de pessoas torturadas na ditadura militar e em vários outros, né, episódios tristes como esses. Então a questão da angústia também é um ponto discussivo. Tanto que ele fala assim, ó, de repente, por exemplo, as lagostas até podem sentir a dor, mas não sentem a angústia. Tanto que ainda, né, gente, dentro dessa discussão, o que é importante a gente lembrar? Dor, querendo ou não, é um processo subjetivo. Vamos pegar esse exemplo que eu falei, por exemplo, da questão da doação de sangue, né? Não, tem gente que não liga, tem gente que vai lá, estende o bração lá, pronto, pica, tira, ou mesmo às vezes tem gente assim, né, que tem cortes, né, enfim. Nem preciso entrar muito nisso, né? Dor é subjetivo. Assim como a própria noção também, dá pra puxar um pouco esse debate, querendo ou não, aqui mais vamos dizer assim, a título de provocação, né? Não acho que a prova vai cobrar isso. Mas mesmo quando nós falamos sobre, por exemplo, que está muito na moda da discussão agora, os genocídios, né? Vocês estão acompanhando toda essa discussão que está acontecendo lá em Israel, na Palestina. Aí as pessoas acusam Israel de estar fazendo a mesma coisa que foi feito com eles pela Alemanha nazista. Eles negam, né? Enfim, e não vou abrir aqui esse debate porque não é o espaço para isso. Mas é muito difícil a gente também ficar mensurando desastres, ficar mensurando dores, ficar mensurando traumas. Às vezes você, por exemplo, tem gente que sofreu um acidente de automóvel, bateu o automóvel e nem chegou a se machucar, tá de cinto de segurança, só, né, aquele susto assim, e a pessoa fica traumatizada. Isso acontece. E daí tem gente que, não, mas tu nem se machucou e tal. Isso é muito comum, essa relação também das pessoas diminuírem a dor das outras, né? Daí vem aquele lá, porque quando eu bati o carro, quebrei 3 dentes e um traumatismo craniano e tô aqui e dirijo. Vocês estão entendendo? A questão da dor realmente ela é muito subjetiva. E isso o David Wallace também traz no texto dele. Ó, existe essa subjetividade, as coisas não são tão simples assim da gente mensurar. Mas ele vai dizer que essa subjetividade também se aplica nessa questão animal. Né? Então ele fala assim, olha, por exemplo, a questão das lagostas. Tem lá no festival, eles falam a maior panela do mundo, então eles cozinham não sei quantas mil lagostas por vez lá também, cozinham, e é algo público. Ele falou assim, por outro lado, se fosse um festival de carne bovina, ele até fala, acho que é do Nebraska lá, se não me engano, dificilmente isso ocorreria em público. A gente não teria um festival de pessoas abatendo bois em público, até porque quando você abate um mamífero, né, um animal de grande porte, tem sangue, tem vísceras, tem todo um processo que nos enquanto seres humanos, muito mais chocante. Agora, por que a gente ferve a pobrezinha da lagosta, ele pergunta? Ou então, pra nossa realidade, por que a gente ferve o coitadinho do caranguejo? Daí ele vai falar assim, porque eles dizem que a lagosta, ela não sente agonia. Talvez doa, mas não sente agonia. Daí ele fala assim, só que o que acontece? Isso acontece com o caranguejo também, né? Quando se cozinha a lagosta viva, ou o caranguejo, você vai pôr num panelão, num tacho, né, e começa a ferver aquela água, tem que pôr uma pedra em cima, né, tem que pôr uma pedra, um tijolo em cima, um peso em cima da tampa, porque senão o bicho quer sair. Então, peraí, se ele quer sair, inclusive, né, você ouve os animais batendo na lateral da panela, ele fala ali, inclusive, no texto que tem gente que põe pra cozinhar a lagosta e nem fica. Né, liga um cronômetro ali, alguma coisa e sai de perto, porque não consegue lidar com o som. Então veja, ele vai falar assim, olha, ali tem agonia, claro que tem agonia. Tem relatos muito, quer dizer, não são parecidos porque são cenários completamente diferentes, mas quando eu li isso, eu me lembrei muito do relato de sobreviventes dos campos de concentração e mesmo de soldados alemães também durante a Segunda Guerra Mundial, porque uma das primeiras formas que os nazistas tentaram achar para matar os judeus, né, nos campos de concentração e campos de extermínio, era colocá-los dentro de caminhões frigoríficos, vejam só, né, o horror da coisa, claro, né, e ligavam a saída do escape do caminhão
dentro dessa, né, faziam ali um esquema para que o gás carbônico ali que sai do escape do caminhão fosse direto para essa cabine. Então só um motorista ficava girando com o caminhão dentro do pátio e as pessoas lá dentro morriam. Só que daí o que acontece? Os motoristas eles largavam muitas vezes a direção porque eles ouviam atrás as pessoas batendo. Imagina, as pessoas sufocando, morrendo. Assim como tem outras fotos assim extremamente perturbadoras, né, gente, das paredes dos campos das câmaras de gás. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, vou colocar aqui, né, só para vocês verem do que eu tô falando. Vejam ali as marcas de unha. Vocês estão vendo ali as marcas de unha? Isso é quando começa o gás a agir, as pessoas entram em desespero, elas iam, imaginem vocês o tamanho do desespero, arranhar paredes devido a uma tentativa, claro que absurda, né, se a gente for analisar racionalmente, mas ali não existe mais razão, mas é uma tentativa absurda de né, escavar a parede, sei lá, não consigo nem conceber o que passa na cabeça de uma pessoa numa hora dessas. Então ele fala assim, e ali tá ocorrendo, né? Ele não fala isso, mas aqui eu tô fazendo paralelo, entre aspas aqui, né, gente, com todo o cuidado da situação, obviamente, um processo muito parecido. Porque a lagosta, ela também bate, ela também se desespera, aquela coisa toda. Daí ele fala assim, mas então, esses animais ali, a gente não se preocupa em torturá-los. Agora, se fosse como eu falei, o gado bovino, não ia ter isso ao vivo, né? Quando existem esses festivais de carne, eles são mortos em outro espaço e é trazido então ali a peça já, inclusive tem toda essa descaracterização do animal, inclusive, né? Se você vai no açougue, você vai lá e olha, né, a carne, não parece um boi, né? São pedaços. Vejam como esses processos éticos, e eles são processos éticos, inclusive eu vou falar disso na sequência aqui, né? Como esses processos éticos, eles podem ser um tanto quanto diferentes em relação um ao outro, né? E aí o David Wallace, ele fala, tá, por quê? Qual é o problema disso? Então o porquê, o problema disso, eu vou fazer também no próximo vídeo, que já vai ser o nosso vídeo de conclusão, né? Pra gente manter um pouco aqui a dinâmica mais redondinha, tá bom, gente? Vamos lá pra próxima aula.